Uma irmã procurou o pastor para fazer reclamações do seu marido. Mas calma, não é aqui da nossa igreja, não foi o pastor Roberto, tá? Fica tranquilo, as irmãs da nossa igreja não reclamam dos seus maridos. A irmã procura, após o culto, o pastor para fazer reclamações do marido, e o pastor fica um tanto quanto preocupado. A hora que ela antecipa que essa era a temática do assunto, o pastor já fala assim: minha irmã, misericórdia, o que está acontecendo? Esse homem não está te agredindo, tá? Ela fala: não, pastor, muito pelo contrário, ele é carinhoso. Irmã, não vai dizer que esse homem está te tratando mal. Não, pastor, ele me trata muito bem. Não vai me dizer que ele está deixando de cumprir a sua função como marido, sendo o provedor do lar. Não, irmão, não, pastor, meu marido é trabalhador, ele não deixa faltar nada em casa para mim e para os nossos filhos. Irmã, então, eu imagino pelas reclamações que normalmente eu ouço, e é uma reclamação de muitas mulheres, e muitas das vezes justa, provavelmente o seu marido não está te dando atenção devidamente. Ele chega em casa e não te ouve. Não, pastor, ele me ouve muito, me ouve atentamente. Aliás, ele me ouve com tanta paciência que eu até estranho, eu falo assim: como que esse homem consegue ouvir tanta coisa assim? Ele tem um ministério do orelhão, aquela pessoa assim que foi chamada por Deus para ouvir. Já viu que tem gente que é assim? Ouve, ouve, ouve. A irmã, então, provavelmente é uma coisa um pouco menos séria. Às vezes a senhora arrumou o cabelo e o seu marido não notou. Não, pastor, sempre que eu faço alguma coisa no cabelo, meu marido é o primeiro a elogiar. Quando eu faço as unhas, ele percebe. Quando eu compro uma roupa nova e eu faço uma maquiagem diferente e fico toda bonita para ele, ele percebe prontamente e me elogia com elogios que me deixam maravilhada. Irmã, então qual é a reclamação da senhora contra o seu marido? Não, é que esse homem é bom demais, pastor. Ele dá muita atenção para mim e para todo mundo. As pessoas batem na porta de casa precisando de auxílio, de ajuda, e ele corre, prontamente ouve as pessoas e auxilia e ajuda, e vai na nossa despensa, pega comida e dá para o necessitado. Ele dá carona para os irmãos da igreja. Esses dias eu fiquei 5 minutos esperando lá em casa, porque ele foi dar carona para a folgada da irmã e o marido dela. O senhor não acredita. Esses dias, ele pintou a casa da irmã, a senhorinha lá da igreja, irmã Joaquina. Pintou a casa dela todinha, pastor. Não aceito isso não. Esse homem não pode fazer isso. Todo mundo que solicita, ele ajuda. Ele ouve todo mundo, ele ajuda todo mundo, ele se preocupa com todo mundo. Não, pastor, ele é meu marido. Ele tem que dar atenção para mim. Irmã, mas ele não te dá atenção suficiente? Não, me dá, mas ele não pode dar atenção para mim e para outras pessoas. Eu que sou esposa dele, é para mim que ele tem que dar atenção. É só a minha casa que ele tem que pintar. É só a mim que ele tem que ouvir. E o carro é para transportar apenas eu e os meus filhos. Observe que essa mulher se incomoda com a bondade excessiva do seu marido. E você já vai entender o porquê que eu te contei essa história. Jonas 4, vamos ler o capítulo 4, todo, que não é lá muito grande, como a maioria dos capítulos de Jonas. Jonas 4, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor:
é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia à cidade. 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Muito bem, irmãos, nós temos aqui no capítulo 4 de Jonas, um profeta irado diante de um Deus gracioso. Um profeta cheio de ira diante de um Deus cheio de graça. Você consegue perceber o contraste? É um homem tomado de ira, e Deus, alguém que sim, poderia e justamente manifestaria a sua ira, mas Deus é tomado de misericórdia. O irado da história aqui é o Jonas, que acha que tem um senso de justiça maior do que Deus. De certa forma, ele se acha mais justo do que Deus. Então, a gente vai ver aqui que Jonas, nesse texto, especialmente nessa perícope dos versículos 1 ao 3, pasme, Jonas está reclamando de Deus. Você já pensou o absurdo que é isso? Veja o versículo 1. Com isso, Jonas desgostou-se extremamente. Desgosto extremo. Não é apenas que ele se desgostou no nível hard, no máximo. E não apenas se desgostou, mas veja o versículo. Jonas ficou irado. Com isso, Jonas desgostou-se extremamente. Com isso, Jonas ficou irado. Qual que é a pergunta quando você lê o versículo 1? Com isso, o quê? Por isso que a máxima da hermenêutica, que é a arte de interpretar os textos, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Texto sem contexto é pretexto. Você precisa ler o versículo, mas leia os anteriores e os posteriores. Então, com isso Jonas se desgostou, com isso Jonas ficou irado. Com isso o quê? Vamos ler o versículo anterior? É o último versículo da nossa última exposição, do capítulo 3. Veja, 3:10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Então, o motivo pelo qual Jonas está desgostoso, o motivo pelo qual Jonas está irado, é porque Deus não está irado mais. Se Deus não está irado mais contra Nínive, então eu vou ficar.
Se Deus não está mais desgostoso porque eles se arrependeram dos seus pecados e Deus se agradou disso, então eu cuido de me desagradar. Se o Senhor não vai assumir esse papel, então relaxa, Deus, porque quem assume agora sou eu. O Senhor suspendeu o juízo, deixa comigo que se depender de mim, eu suspendo a suspensão. Manda o juízo de novo. Eu cancelo a sua suspensão. É mais ou menos isso o que está acontecendo aqui. Então veja, no versículo 1, você consegue imaginar o profeta irado? Eu não vou nem usar o exemplo do Josué hoje, senão vai dar briga aqui. Mas pensa na ideia de alguém que você conhece irado, nervoso. Pensa na ideia de um profeta que é alguém que tem a função de transmitir a mensagem de Deus, irado. Ele está irado. Hoje de manhã alguém já irou você? Às vezes as pessoas deixam você irado. Você sabe bem como é que é essa sensação? E deixa eu te falar. Irar não é pecado. Efésios 4, 26. Irai, mas não pequeis. Então, é possível você irar. Você não pode deixar a ira, o sol se pôr sobre a sua ira, como o texto de Efésios diz. A sua ira não pode ser por motivos pecaminosos. Precisa ser uma ira justa. E quando eu falo justa, é em função da causa de Deus. Eu devo mirar contra o pecado. Eu devo mirar contra aquilo que desagrada a Deus. Não é ficar nervosinho, iradinho por questões pessoais, não. Bom, segunda coisa que eu queria que você observasse, está aqui no versículo 2, é que Jonas ora irado. Você já orou irado? Você já orou nervoso? Você já orou bravo? Você já orou indignado? É isso que está acontecendo com Jonas. Ele fala assim: Senhor, Senhor. Essa expressão é uma interjeição no hebraico que é muito significativa. Ela traz consigo um tom profundo de lamentação. Ela traz um tom profundo de angústia, um tom profundo de frustração, um tom profundo de desgosto. Como é que você fez isso? Eu não acredito. Mas não é possível. Ele está reclamando com Deus, ele está, na verdade, o seu desgosto, a sua frustração é com o próprio Deus. Jonas está decepcionado com Deus. Você já se decepcionou com Deus? Porque Deus não fez as coisas da forma que você gostaria. Porque você acha que você é muito sábio. Eu penso que eu sou muito sábio. Eu acho que eu sei de tudo. Mas Deus me humilha com a sua soberania, me mostrando que eu não sei de nada. E que a minha tábua de valores é diferente da tábua de valores de Deus. E às vezes o que você acha que é bom, justo, que é reto, Deus diz não é não. Porque o padrão máximo de justiça, bondade, retidão, sou eu sou o bem supremo. Você quer saber o que é bom no nível máximo, mais do que eu? Você quer ser mais justo do que eu, que sou o próprio Deus? Jonas pensa por um momento que sim. Ele está aqui reclamando de Deus. Veja isso. É interessante porque quando ele fala aqui no versículo 2, né? Ele fala assim: Senhor. Então, como eu te disse aqui, esse tem um tom de satisfação. É uma reclamação. Quando você está insatisfeito com algum produto, por exemplo, que você comprou, o que você faz? Você liga lá no SAC, o serviço de atendimento ao consumidor. Aí você fala assim: mas esse produto seu não é nada daquilo que vocês disseram.
Ah, mas eu estou tentando usar aqui e não consigo. Ah, mas eu quero meu dinheiro de volta. Jonas está orando para reclamar. Ele só ora 2 vezes no livro inteiro. A primeira é para pedir socorro, a segunda é para reclamar. Jonas é o profeta que não gosta de orar. E quando ele ora para reclamar, ele está reclamando de Deus, se você observar, com o próprio Deus. Ele reclama de Deus com Deus mesmo. Olha que loucura. E aí, no versículo 2, mantenha a sua Bíblia aberta, ele diz assim: ah, Senhor, não foi isso que eu falei? Não é assim que a gente fala quando a gente está discutindo com a pessoa que você quer ter razão? Eu falei, não foi isso que eu te falei? Eu te falei que isso ia acontecer. Eu vivia equilibrando as coisas assim, na beirada da mesa das coisas, aí minha mãe falava, vai cair. Eu falava, você não cai, isso aqui é física. 90% do copo está em cima da mesa, como é que vai cair? É fisicamente impossível. Aí um dia eu correndo esbarro no copo, o copo cai. Minha mãe fala, não te falei? Eu falei, realmente, a gente gosta de ter razão. Jonas está falando assim, olha Senhor, não foi isso que eu te falei? Ele diz assim, eu sabia. Não é assim que a gente fala. Eu sabia, olha aí, ó, eu sabia que isso ia acontecer. Jonas está falando com Deus, eu sabia. Aí aqui vem a reclamação que ele tem para fazer de Deus. Tá bom, Jonas, quais são as suas queixas sobre o Senhor do Universo? O que é que o Senhor do Universo anda aprontando de errado por aí? Não, eu vou te falar aqui, ó, versículo 2. Eu sabia, o Senhor é um Deus clemente. Não, eu falei, o Senhor é misericordioso. Não, está aqui a minha reclamação, o Senhor é tardio em irar-se, e o Senhor se arrepende do mal. Entendeu porque eu comecei falando da esposa que reclamava do marido que era bom demais? É isso. Jonas está reclamando porque Deus é bom demais. Jonas está reclamando porque Deus é misericordioso demais. Jonas está reclamando porque Deus é gracioso demais. Jonas está reclamando porque Deus é tardio em irar-se. Graças a Deus por isso. Porque nós nascemos em pecado, somos pecadores. Se Deus não fosse tardio em irar-se, a hora que a sua cabecinha começasse a apontar para fora assim, da sua mãe, na hora do parto, ele já mandava um raio, fulminava, você morria. Pecador, pronto, morto. Mais um pecador eliminado. Deus é tardio em irar-se. E Jonas acha a graça de Deus ruim. Ele acha a graça boa só quando é para ele. Mas ele não aceita que Deus tenha graça com outro. Ele acha a misericórdia de Deus boa só quando é exercida em relação a ele, salvando ele do afogamento do mar. Mas quando é para Deus salvar o povo de Nínive, não, Senhor, não. Não, que isso, que absurdo o Senhor ser gracioso. Que absurdo o Senhor ser tardio em irar-se. Se arrepender do mal, o Senhor falou que ia trazer juízo, agora ele se arrepende, o Senhor fala que não vai trazer juízo mais? Não, eu não posso aceitar isso. Essa é a crise do profeta Jonas. Eu te pergunto nessa manhã, quantas crises você já não entrou? Crises espirituais, ou talvez hoje mesmo você esteja dentro de uma dessas crises espirituais, porque Deus não fez as coisas da forma que você queria, porque Deus não te deu o que você queria, porque Deus não realizou os seus caprichos, porque Deus não fez as suas vontades. E deixa eu te falar uma coisa, vai continuar sendo assim. Deus sempre vai fazer a vontade dele prevalecer. Te enganaram quando disseram que você determina na terra e Deus realiza no céu, uma vírgula. Ele é o Senhor do universo, olha, quem é você, quem sou eu, quem somos nós diante dele, e do seu plano soberano. Nós precisamos nos sujeitar à agenda de Deus, e não ao contrário. Você não pode domesticar Deus, ele não é seu animalzinho de estimação. Você não pode construir um invólucro, uma caixa, e querer colocar Deus, engolfar Deus, colocar Deus dentro de uma caixa, colocar Deus dentro de uma gaiola, como se ele fosse a sua calopsita, que sai e entra de novo.
Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer, com quem Ele quer. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. O próprio Jonas afirmou, Jonas 2,9, a salvação pertence ao Senhor. Se é dele, Ele dá para quem Ele quiser, até para o seu pior inimigo. Terceira coisa que nós observamos aqui, é que, como eu disse, Jonas orou só 2 vezes. E quando nós olhamos aqui que Jonas está orando novamente, a gente se faz pelo menos 2 perguntas. Primeira, responda para si mesmo, você tem orado? Você tem orado bastante? Ou você só ora 2 vezes? Quando você acorda, Senhor, me guarda para eu ir para o serviço. Quando você vai dormir, Senhor, abençoa meu sono. É assim, estilo Jonas de ser? 2 oraçõezinhas? Você tem orado? Segunda pergunta, quais são as motivações da sua oração? Ou seja, o que é que te põe de joelhos diante de Deus? Ele diz no versículo 3, peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque me é melhor morrer do que viver. Jonas está fazendo todo esse teatro, Jonas está fazendo todo esse drama, Jonas está fazendo toda essa cena, Jonas está fazendo toda essa birra, simplesmente porque Deus não fez as coisas da forma que Ele queria. Quantas vezes nós também não fazemos pirraça com Deus? Não é? E você acha que Deus tem que reagir à sua pirraça? Deus vai te deixar empirraçado. Porque a criança que faz pirraça, a pior coisa que a mãe e o pai faz é ir lá dar atenção. Não, deixa ela chorar. Porque se você, todas as vezes que ela faz pirraça, você for atender a demanda dela, ela vai usar sempre a pirraça como forma de te chantagear. Por isso que tem filhos, crianças de 2 anos que mandam na casa inteirinha. Manda na mãe, no pai, ele é o senhor da casa, é a senhora da casa. Quantas vezes a gente também não fica irritado como Jonas? Irritado com Deus. Quantas vezes você não pode ter se sentido decepcionado com Deus, se sentido irado, se sentido emburrado, se sentido entristecido? A maior parte das nossas crises espirituais é por isso, porque a gente acha que Deus tem que agir do nosso jeito. E aí, vem a pergunta que Deus fez para Jonas e que Deus faz para nós. Quando você entra nessa crise espiritual, essa crise existencial, essa crise irracional, essa crise emocionalista, quando você entra nela, a pergunta que Deus fez para Jonas e a pergunta que Deus faz para nós nessa manhã, para você que está como Jonas, é, versículo 4, parte B, é razoável essa sua ira? É razoável? Responda para Deus, aí agora, é razoável essa sua ira? Esse sentimento que você está nutrindo no seu coração e que você chegou hoje no culto pela manhã com ele, porque você não abre mão dele, é razoável isso que você está sentindo? É claro que isso é uma pergunta retórica, Deus sabe a resposta. A resposta é, Jonas, essa sua ira é razoável? A resposta é não, Senhor, não é razoável não. Mas ele pergunta para Jonas, porque ele quer acordar Jonas, ele quer despertar Jonas, ele quer tirar Jonas do emocionalismo e trazer Jonas para a razão, trazer Jonas para a realidade das coisas. Irmãos, Deus conhece o seu coração, Deus conhece os seus sentimentos. É razoável o que você tem guardado
nutrido como sentimento? É razoável esse rancor que você guarda há tantos anos no seu coração? É razoável esse orgulho que você tem no seu coração? É razoável esse ciúme doentio que você carrega contigo? É razoável esse sentimento de autossuficiência? Você acha que você faz tudo, que você resolve tudo, que você não precisa de ninguém, que você é a senhora de si mesmo, que você é o senhor de si mesmo? É razoável essa sua ira descontrolada, que do nada você perde o controle e se bobear você quer voar no pescoço de um? É razoável? Responda para o Senhor nessa manhã. Não faça como Jonas não. Porque Jonas deixou Deus no vácuo. Se você vê o versículo posterior, a sequência, Jonas é como se ele virasse as costas e deixasse Deus falando sozinho. Jonas, é razoável essa sua ira? Ele faz assim, ó. Ele deixa Deus no vácuo. Olha que profeta doido. Olha que loucura. Ele não quer conversa com Deus. Ele não quer falar com Deus. O coração dele está endurecido. Mas quando você não responde ao Senhor, se a palavra do Senhor não é suficiente, Deus pode agir de modo efetivo para quebrantar esse seu coração duro, Jonas. E é o que Deus vai fazer. Olha só. Deus vai tirar, Deus dá o conforto para Jonas, e o próprio Deus tira o conforto de Jonas, para poder ensinar algo importante para esse profeta. Veja, versículos 5 a 8, quando Deus retira o conforto. Então no versículo 5, Jonas sai da cidade, ele fica lá de longe, vendo o que vai acontecer, fica lá de longe, observando. Vai que Deus muda de ideia e destrói Nínive. Primeiro, Deus ia destruir, mas aí ele mudou de ideia porque eles se arrependeram e Deus não vai destruir mais. Vai que Deus muda de ideia de novo, eu vou ficar aqui esperando, quem sabe? Deus manda um fogo do céu e consome essa gente maldita. Olha para o inferno isso daqui. Essa gente não presta não, hein, Senhor? Eu estou te avisando. O Senhor acredita em mim. Ele fica lá esperando que Deus mude de ideia novamente. Aí no versículo 5 ainda, diz que ele faz uma enramada. O que é uma enramada? A enramada eram estruturas feitas de ramos, como a própria palavra dá a entender, uma enramada. E todo israelense, todo judeu, ele sabia, todo israelita, ele sabia fazer uma enramada. Por quê? Por causa da festa dos tabernáculos. Todos os anos, eles faziam essa espécie de enramada, porque eles relembravam de quando Deus havia os tirado do deserto. E olha como Deus é bom. Ele faz essa estrutura, essa enramada, e veja o versículo 6. O Senhor providencia a cobertura para a estrutura que Jonas fez. Deus providencia o teto para essa enramada que ele fez ali, para ter conforto do sol. Olha, versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha o cuidado de Deus. Ele providencia conforto para Jonas, mesmo para uma situação simples, para um momento corriqueiro da vida dele. Você consegue ver isso na sua vida? Os detalhes que Deus providencia para o seu conforto, demonstrando o seu amor. Teve uma vez, foi quando eu estava indo tirar a minha habilitação, e aconteceu algo assim que eu fiquei impressionado.
eu tinha esquecido o documento em casa, cheguei no ponto de ônibus, e o ônibus veio, e eu já estava na hora já do exame, e eu entrei no ônibus, pisei e falei assim, motorista, esqueci o documento em casa, obrigado, vou descer de novo, felizmente. E fui para casa assim, Senhor, agora já era, vou perder meu exame, não tem como. O motorista que estava na rua de baixo, engatou ré no ônibus, e o ônibus que não passava na minha rua, ele foi de ré, subindo, parou em frente à minha casa e ficou me esperando. Eu peguei o documento, entrei no ônibus de novo, sem entender nada que tinha acontecido, e envergonhado, porque estava todo mundo me olhando. Eu falei assim, motorista, o que é isso? O que você fez? Eu não precisava de tanto. E eu sentei lá no último banco, extremamente envergonhado, e ao mesmo tempo que eu estava envergonhado, eu falava assim, Senhor, se isso não é expressão do seu cuidado, do seu amor, eu não sei mais o que é. Quantas coisas Deus não tem feito por você, e às vezes você ignora, e às vezes você não percebe, e às vezes você acha que é porque você merecia, miserável, pecador. Às vezes você acha que é mérito seu, que você é bonzinho demais. Quantas coisas Deus não providenciou para o seu conforto, para o conforto financeiro, um emprego melhor, talvez um aumento salarial, quem sabe uma casa bem acabada que você sempre queria e agora você tem. Quem sabe o carro que você sempre sonhou e Deus preparou e agora você tem. Quem sabe um dinheiro que você não esperava e de repente esse dinheiro aparece e você fala assim, meu Deus, isso é providência do Senhor, não faz sentido nenhum esse dinheiro ter aparecido. Talvez um conforto emocional. Quantas pessoas nós não conhecemos, que por exemplo, o seu maior desconforto, eu já vi casos assim, sei que você também, de mães estéreis, mulheres que não podiam jamais dar à luz, e esse era o maior desconforto emocional dela, era a maior dor do seu coração, e de repente Deus abre a madre, como fez com Ana, e aquela mulher vê o seu filho no seu colo e segura aquela criança, e ela olha e fala assim, meu Deus, eu nunca imaginei que isso era possível, mas isso é o Senhor, é as tuas mãos. Nós conhecemos casos inúmeros assim, uma ferida da alma que você carrega há tempos, e num culto como esse, orando e ouvindo a palavra e adorando ao Senhor, o Senhor parece que põe a mão dentro do seu coração, arranca essa ferida, e você sai daqui aliviado, e você fala, nunca mais essa dor vai me machucar de novo, porque hoje Deus me curou. Quantas vezes Deus nos proporciona alívios, conforto emocional, conforto físico, é uma doença que você é curado, é uma dor crônica que você é aliviado, é a glicose que você consegue controlar, é o colesterol que você consegue controlar, é a pressão que estava sempre alta, agora está lá o que? 13 por 18, não sei como é que é a pressão boa aí, é alta essa, né? Hã? 12 por 8, estava 13 por 18, foi para 12 por 8, e você fala assim, meu Deus, que conforto. São muitas coisas, irmãos, que Deus proporciona, aquele exame que você fica falando assim, esse exame vai dar ruim, meu Deus, tem misericórdia. Ah, irmão, ora por mim, põe a igreja para orar por mim, eu estou com medo. E você olha e o exame dá tudo certo. Conforto que Deus proporciona físico para você. Pensa aí, a sua comida favorita, qual que é? A comida que você mais gosta, pensa nela. Agora, fica com a boca cheia de água. Seu livro, qual é seu livro favorito? Qual é a sua música favorita, aquela música que você ouve e parece que você é transportado para outro lugar? Seu seriado favorito? Seu perfume, aquele perfume que quando você sente o cheiro dele, ele evoca memórias boas, e você fala assim, eu não sei, mas esse perfume me traz um sentimento tão bom. Aquele passeio em família, o conforto da sua cama, o banho quente depois de ter tomado uma chuva fria, o
conforto da presença dos amigos com um churrasco abundante. Pense, tudo isso Deus nos proporciona por sua graça, para que nós nos alegremos nele. Muitos confortos, muitas coisas Deus nos dá de bom, mas nós precisamos nos lembrar que nada disso, nenhuma dessas coisas é um fim em si mesmo. Tudo isso aponta para Deus. A nossa satisfação, a nossa fonte de contentamento não pode ser as bênçãos de Deus, precisa ser o Deus das bênçãos. A nossa fonte de contentamento não pode ser as muitas coisas que Deus nos dá, mas tem que ser o Deus que nos dá essas muitas coisas. Nós não podemos nos esquecer disso, porque Deus pode tirar o nosso conforto, e muitas vezes Ele faz isso. E aí, se a fonte da sua alegria é o conforto em si mesmo, quando você perder o seu dinheiro, quando você perder a sua saúde, quando você perder um ente querido, quando você tiver uma adversidade, o seu contentamento vai embora, porque a sua alegria estava naquilo. E muitas das vezes Deus tira esses ídolos que nós construímos no nosso coração, eram para ser meros confortos, para um momento nosso de prazer, de alegria em Deus, mas às vezes nós promovemos o conforto para a posição de ídolo, e Deus vem e derruba esses altares que nós construímos no nosso coração, derruba mesmo. Ele vai fazer isso com Jonas, que estava apegado demais a essa planta que Deus mandou. Olha só, versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. Subir da alva é quando o dia está clareando, o sol ainda não tinha aparecido, mas vai aparecer. Veja, versículo 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Esse vento mencionado aqui, é o vento chamado vento siroco. Ele é um vento muito comum no deserto, e é um vento extremamente quente, e ele traz consigo areia. É um vento sufocante, que causa o ressecamento de plantas e de animais. Você já deve ter visto nos filmes, quando alguém está no deserto e vem aquela tempestade de areia e a pessoa se cobre. Aquele vento é um vento extremamente quente, sufocante. A pessoa que passa por ele, ela sofre esgotamento físico, ela sofre desidratação, ela sofre irritabilidade. E é o que vai acontecer, o irritadinho vai voltar a ficar nervoso de novo. Com Deus, como nós vamos ver aqui, Deus faz tudo isso para despertar Jonas. Calma, você está calmo demais aí, está gostando muito do conforto, está gostando muito da plantinha, tá bom essa vida confortável? Acorda! O meu propósito é maior do que isso, uma vidinha de conforto. Você acha que esse é o propósito de Deus para você? Uma vidinha de conforto? Uma vidinha quentinha, uma vidinha ali de Netflix, uma vidinha de comidinha, de churrasquinho. Você pode ter tudo isso, mas esse não é o sentido da sua vida. Deus vai destruir essa planta que fica fazendo sombra para você, se você dá mais valor para o conforto do que para o que Deus espera de você. Veja o versículo 9. A justiça de Jonas é diferente da justiça de Deus. Versículo 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? O que era para Jonas responder? Não, Senhor, não, a minha ira por causa da planta não é razoável, não. Primeiro Deus pergunta: é razoável essa sua ira, querendo que eu destruísse Nínive? Ele não responde, deixa Deus no vácuo e vai embora. Agora Deus pergunta: é razoável essa sua ira por causa da planta? Era para ele responder que não é razoável. Claro que não, Senhor. Caí na real, vou voltar a fazer o que o Senhor quer. Irmãos, preste atenção nisso. Porque muitas vezes
nós viemos na igreja, oramos, fazemos toda a vida de igreja, procuramos obedecer à vontade de Deus, e ainda assim você se sente infeliz, se sente depressivo, se sente triste. Por quê? Porque falta contentamento em Deus. Jonas não consegue se contentar em Deus. Ele poderia falar assim: Senhor, terminei de fazer o que o Senhor queria. Está certo que não é o que eu esperava, mas eu estou feliz porque eu fiz a sua vontade. Mas não. Jonas, é razoável? Ele diz, ao invés, a gente está esperando que ele fale assim: não, Senhor, não é razoável não, agora ele vai se arrepender. Ao invés de se arrepender, ele fala assim: olha aí, ó, é razoável a minha ira até a morte. Respondão malcriado. Olha, é razoável ser até a morte, Senhor, a ponto de querer morrer. É razoável a minha ira, é razoável, é razoável, é razoável. Igual aquela criança malcriada que repete para o pai 3 vezes o que o pai falou para ela não falar. Olha isso. O que era a justiça para Jonas? A justiça para Jonas era Nínive ser exterminada. A justiça para Jonas era a planta continuar viva. Olha o que Deus responde. Versículo 10. Você tem compaixão de uma planta. Você não teve trabalho nenhum com ela. Você não fez ela crescer. Numa noite ela nasceu, numa noite ela morreu. Versículo 11. Eu não vou ter compaixão de Nínive. Eu não vou ter compaixão de mais de 120 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Eu não vou ter compaixão dos muitos animais que estão naquela cidade. Essas pessoas aqui que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, muitos comentaristas acreditam que eram crianças, 120 mil crianças. Se for fato isso, então Nínive devia ter pelo menos 600 mil habitantes. E Jonas quer ver essa cidade ser destruída. Ele pouco se importa com os homens que ali estão, ele pouco se importa com as mulheres que ali estão, ele pouco se importa com as crianças que ali estão, ele pouco se importa com os animais que ali estão, mas Deus se importa com todos. Deus se importa com cada um deles, porque a justiça de Deus é diferente da justiça de Jonas. A justiça de Jonas é vingativa, mas a justiça de Deus é redentiva. A justiça de Jonas se dá pelas obras, mas a justiça de Deus se dá pela graça. A justiça de Jonas é buscada pelo homem, mas a justiça de Deus é Ele próprio quem atrai ao homem. A justiça de Jonas é baseada nos deméritos dos homens, mas a justiça de Deus é baseada nos méritos de Cristo. Aleluia. Deus é justo, irmão. E Jonas está cometendo um pecado terrível, porque indiretamente ele está questionando a justiça de Deus. Não existe nenhum ser mais justo do que Deus. E agora eu quero que você pense, para nós caminharmos para a conclusão. O presbítero Josué falou aqui sobre a justiça de Deus na nossa aula da ETP de hoje. Eu gostaria que você refletisse. Deus é justo. Não seria justo Deus deixar você perecer eternamente? Não parecia justo Deus deixar a cidade de Nínive perecer e destruir toda a cidade de Nínive, como Jonas queria que fosse? Mas Deus não faz isso. E ainda assim, Ele continua sendo justo. E aí você fala: como Deus pode deixar de punir pecadores que merecem a condenação e ainda assim ser justo? Porque o que é um juiz justo? É um juiz que pega um homem que assassinou 40 pessoas e condena esse homem? Ou um juiz justo é um juiz que pega um homem que matou 40 pessoas e solta esse homem? Para ele ser justo, ele precisa condenar o pecado. E Deus não joga o nosso pecado para baixo do tapete. Deus salvou você, como salvou os ninivitas, mas não foi ignorando e fingindo que o seu pecado não existia. Como Ele é justo, Ele precisava punir o pecado. E Deus
puniu o pecado, puniu na pessoa de Jesus. Para que você não tivesse que experimentar a justa ira de Deus, porque você é pecador e merece o inferno, para que você não experimentasse a justiça de Deus, a ira de Deus contra você. Jesus suportou toda a ira de Deus contra si. Ele levou sobre si toda a ira de Deus. E ele era o único justo que poderia satisfazer a ira de Deus. Sabe o que é a justiça de Deus pela graça, a justiça redentiva? É Deus pegando isso que Jesus fez, que é justo, que é aceitável, e aplicando em você. É o que a gente chama na teologia de imputação, doutrina da imputação. Ele pegou a justiça de Cristo e imputou em você. Agora você é justo. Agora você é justo diante de Deus e não pode ser condenado e não será condenado. Mas lembre-se sempre, a sua justiça não vem de você mesmo. A sua justiça vem de Cristo. Jonas quer justiça apontando para Nínive, mas Deus faz justiça apontando para a cruz. É somente assim que nós podemos ser salvos. Coloque-se de pé nessa manhã. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus querido, quantas vezes, meu Pai, nós não entramos em crises espirituais, assim como Jonas, Senhor, porque a sua vontade não é a nossa. Oh Senhor, e como somos arrogantes e presunçosos, ao pensar que nós sabemos mais do que o Senhor o que é bom, para nós mesmos, Senhor. Ah, meu Deus, que nessa manhã o Senhor haja nos nossos corações, nos fazendo, Senhor, desejar viver a Tua vontade, ainda que ela contrarie a nossa vontade, o nosso querer, Senhor. Deus querido, nós também te pedimos que o Senhor nos ajude a olhar para os confortos temporários que o Senhor nos traz, como um meio que o Senhor nos traz para nos alegrarmos no Senhor. Que a alegria desse homem, dessa mulher, não esteja no seu casamento, mas no Senhor que deu para ele, para ela, um bom cônjuge. Que a alegria desse homem, dessa mulher, não esteja no emprego bom que tem, mas no Senhor que providenciou esse emprego. Que não esteja, Senhor, na comida, mas no Senhor que providenciou a comida. Que não esteja em nada, nenhum dos confortos que nós temos, que não esteja em nenhum ser humano, que não esteja no dinheiro, que não esteja no status, que não esteja em nada dessa vida. Que a nossa alegria não esteja no que é temporário, mas que a nossa vida esteja naquele, nossa alegria esteja naquele que é eterno. Que o Senhor seja a fonte de toda a nossa satisfação e alegria, porque o Senhor é o nosso bem supremo, Senhor. Nos desilude nessa manhã, nos desencanta nessa manhã, com as mentiras que nós compramos para o nosso coração, de que as coisas dessa vida temporais podem trazer alegria eterna para nós. Não, Senhor, elas não podem. Elas não podem, Senhor. Elas não podem, Senhor. Que o Senhor faça essa planta morrer hoje. Que o Senhor sopre esse vento sobre nós se for necessário. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa colocar o nosso conforto, a nossa alegria, o sentido de ser, o nosso prazer nas coisas temporais dessa vida, Senhor. Nos ajuda também a olhar com amor para os descrentes, as pessoas que nos cercam todos os dias e que não conhecem o Senhor, e que às vezes nós olhamos e ignoramos ou desprezamos. Faz o nosso coração arder em amor por aqueles que o Senhor ama, Senhor. Que nós possamos amar aqueles que o Senhor também amou. E por fim, Senhor, nós te pedimos que
Que o Senhor nos faça sempre lembrar que o motivo de nós podermos entrar na sua presença com alegria, com ousadia, sabendo que não seremos consumidos, mas que somos aceitos, somos acolhidos, somos amados, que somos cuidados. Que o Senhor nos faça sempre nos lembrar que nós não somos aceitos por causa de nós, mas apesar de nós. Que o Senhor nos faça sempre nos lembrar que o teu tão grande amor pelas nossas vidas não é porque nós somos justos, não é porque nós temos justiça própria, mas é porque aquele único que é justo, aquele único que te agrada, aquele único que tu amas com todo o teu amor, aquele único que é digno de todo o teu amor, a justiça dele foi imputada em nós. Obrigado, Senhor, porque Jesus, o Jonas ao contrário, Jonas não obedeceu, mas o Senhor foi obediente até a morte. Obrigado porque Jesus nos alcançou. Amém.